Toda grande história continua viva porque fala de algo que existe dentro da gente. Star Wars nunca foi apenas sobre naves, planetas e batalhas espaciais. Era sobre medo, coragem, amizade, destino, queda, redenção e esperança. Talvez por isso tantos fãs guardem lembranças tão específicas. O dia em que viram o Império contra-ataca e ficaram chocados com a revelação. O dia em que assistiram o retorno de Jedi e torceram pelos Ewoks. O dia em que imaginaram como seria ter um mestre como Yoda. O dia em que sentiram medo de Darth Vader, mas também fascínio. O dia em que perceberam que até o maior vilão podia ter uma história de dor por trás da máscara. Isso é uma das coisas mais fortes em Star Wars. A saga entende que ninguém é apenas uma coisa. Luke não é apenas herói. Ele sente medo, raiva, dúvida. Han não é apenas arrogante. Ele tem lealdade. Leia não é apenas princesa. Ela é líder, guerreira, símbolo de resistência. Vader não é apenas vilão. Ele é queda, perda, culpa e possibilidade de redenção. E talvez seja por isso que a história continua falando com tanta gente. Porque, no fundo, Star Wars é sobre escolhas. A cada geração, o Império muda de rosto. A cada geração, existem pessoas tentando controlar, dominar, apagar a esperança. A cada geração, existem jovens olhando para o horizonte sem saber qual é seu lugar no mundo. E a cada geração, alguém precisa lembrar que a força não pertence aos poderosos. Ela também pode estar no improvável, no órfão, no fazendeiro, na princesa rebelde, no contrabandista, no robô pequeno, no mestre esquecido, no filho que ainda acredita que o pai pode ser salvo. Essa mensagem é simples, mas é eterna. E o cinema precisa dessas mensagens eternas, porque, no fim, grandes filmes não são apenas aqueles que impressionam nossos olhos. São aqueles que ficam morando dentro da gente. E Star Wars ficou. Ficou nas frases. Ficou nos brinquedos. Ficou nas músicas. Ficou nas camisetas. Ficou nos desenhos animados. Ficou nos jogos de videogame. Ficou nas conversas de escola. Ficou nas coleções. Ficou nos quartos decorados. Ficou nas filas de cinema. Ficou nos debates entre fãs. Ficou até nas brigas carinhosas sobre qual trilogia é melhor. E isso é uma prova de amor. Porque só se discute com tanta paixão aquilo que importa. O 4 de maio, então, virou uma espécie de aniversário afetivo. Não exatamente o aniversário da estreia, mas o aniversário simbólico da força dentro da cultura popular. É o dia em que todo fã tem permissão para voltar a ser criança, para postar foto com camiseta, para rever um filme, para mandar mensagem para um amigo dizendo "May the Fourth be with you", para lembrar daquele boneco perdido, daquele sabre improvisado, daquele sábado à tarde em frente à TV, daquele cinema de shopping, daquele pai que apresentou o filme, daquele amigo que emprestou a fita, daquele momento em que a abertura subiu na tela e alguma coisa mudou para sempre. Porque Star Wars não é só sobre uma galáxia distante. É sobre as distâncias dentro da gente. A distância entre quem somos e quem podemos nos tornar. A distância entre o medo e a coragem. Entre a sombra e a luz. Entre a solidão e a amizade. Entre o destino que nos deram e o caminho que decidimos seguir. Luke saiu de Tatooine porque acreditou que havia algo além. Mas todos nós temos um Tatooine. Um lugar mental, emocional ou real do qual precisamos sair. Às vezes é uma fase da vida. Às vezes é uma insegurança. Às vezes é uma rotina pequena demais para o tamanho dos nossos sonhos. E talvez seja por isso que aquela cena dos 2 sóis ainda emocione tanto. Porque ela não é só bonita, ela é verdadeira. Todo mundo já olhou para um horizonte querendo partir. Todo mundo já sentiu que algo chamava. Todo mundo já quis acreditar que havia uma aventura esperando. E Star Wars deu forma visual a esse sentimento. Com música, com luz, com silêncio, com céu, com sonho. Também é impossível falar da importância de Star Wars sem falar de seus personagens secundários.
Porque uma grande aventura não se constrói apenas com o herói principal. Ela precisa de companhia. E poucos grupos no cinema são tão queridos quanto aquele pequeno grupo improvável da trilogia clássica. Luke, Leia, Han, Chewbacca, R2-D2, C-3PO, Obi-Wan e Yoda, Lando, cada um com seu jeito, cada um com sua função emocional. R2-D2, mesmo sem falar uma palavra compreensível, dizia tudo. C-3PO, com seu medo e suas reclamações, era a comicidade humana dentro do metal. Chewbacca era força e ternura. Han era charme e resistência ao sentimento. Leia era firmeza, inteligência e coragem. Yoda era sabedoria em forma pequena, lembrando que tamanho nunca definiu grandeza. E Obi-Wan era aquele tipo de mentor que todos nós gostaríamos de encontrar em algum ponto da vida. Alguém que dissesse: "Você é mais do que imagina." Essa é uma das maiores fantasias humanas. Não apenas ter poderes, mas ser reconhecido, ser chamado, ser lembrado de que existe algo especial em nós. E Star Wars faz isso com o público. A saga olha para cada espectador e diz: talvez você também tenha uma força aí dentro. Por isso ela envelheceu de forma tão curiosa. Os efeitos podem mudar. A tecnologia pode avançar. Novos filmes podem dividir opiniões. Novas séries podem expandir ou complicar o universo. Mas a emoção original continua. Porque a base é humana. E tudo que é profundamente humano atravessa o tempo. Quando crianças brincavam de Star Wars nos anos 70, 80 e 90, elas não estavam apenas imitando lutas. Elas estavam ensaiando coragem, estavam criando mundos, estavam aprendendo sem perceber sobre amizade, sacrifício, medo, lealdade e esperança. O quintal virava Endor. O corredor da casa virava Estrela da Morte. A garagem virava Base Rebelde. A lanterna virava Sabre. A bicicleta virava Speeder. O cachorro virava Chewbacca. E a mãe, chamando para jantar, interrompia uma batalha intergaláctica decisiva. Essas memórias parecem simples, mas são tesouros. Porque a cultura pop tem esse poder. Ela transforma objetos comuns em símbolos. Uma música pode virar máquina do tempo. Uma frase pode trazer de volta uma década inteira. Uma imagem pode fazer o adulto cansado lembrar do menino que ainda acreditava em aventuras. E no 4 de maio, o mundo inteiro participa desse ritual de memória. É bonito pensar nisso. Em várias partes do planeta, pessoas de idades diferentes celebram a mesma história. Gente que viu o primeiro filme no cinema. Gente que conheceu pela trilogia prequel. Gente que entrou pela nova geração. Gente que prefere os clássicos. Gente que ama os spin-offs. Gente que coleciona tudo. Gente que só sabe imitar a respiração do Darth Vader. Mas todo mundo, de alguma forma, entende o símbolo. A força, a luta, a esperança, a frase. E a frase talvez seja o maior legado. Que a força esteja com você. Poucas frases do cinema carregam tanta simplicidade e tanta grandeza. Ela pode significar boa sorte, pode significar coragem, pode significar proteção, pode significar fé, pode significar amizade. É uma bênção nerd, uma oração pop, um cumprimento entre sonhadores. Quando alguém diz que a força esteja com você, não está apenas repetindo uma fala de filme, está dizendo: eu espero que você consiga, eu espero que você vença. Eu espero que você encontre luz. Eu espero que você não desista. E talvez por isso a frase tenha sobrevivido tanto. Porque todos nós precisamos ouvir isso de vez em quando. Em um mundo que muitas vezes parece pesado, cínico e apressado, Star Wars nos lembra que a esperança ainda tem lugar. No fundo, Star Wars continua vivo porque fala sobre nós, sobre os nossos medos, sobre os nossos sonhos, sobre o lado sombrio que precisamos vencer e sobre a luz que ainda pode existir, mesmo quando tudo parece perdido. Na próxima e última parte, vamos falar do legado. Como o 4 de maio virou uma celebração mundial,
por que a saga continua atravessando gerações e por que algumas histórias nunca terminam de verdade. Se essa parte tocou alguma memória sua, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você já teve um momento na vida em que precisou encontrar a sua própria força? Até a parte final. Que a força esteja com você. Algumas histórias terminam quando os créditos sobem. Outras continuam vivendo dentro da gente. Star Wars é uma dessas histórias. Ela começou como uma aventura espacial, mas virou memória, família, infância, cultura, cinema, brinquedo, frase, música e emoção. E a esperança é uma palavra central aqui. Não por acaso, o primeiro filme ganhou o subtítulo Uma Nova Esperança. Não era apenas uma aventura espacial, era uma promessa. A promessa de que, mesmo diante de um império gigantesco, uma pequena rebelião podia resistir. A promessa de que mesmo um jovem desconhecido podia fazer diferença. A promessa de que mesmo uma estação de batalha capaz de destruir planetas podia cair. A promessa de que o mal parecia invencível, mas não era. Essa ideia atravessou gerações porque ela fala com o coração humano. Nós precisamos acreditar que gigantes podem cair. Precisamos acreditar que escolhas importam. Precisamos acreditar que bondade não é fraqueza. Precisamos acreditar que redenção é possível. Precisamos acreditar que a luz pode voltar. E Star Wars entregou isso em forma de aventura, com explosões, com batalhas espaciais, com humor, com monstros, com duelos, com música, com lágrimas, com brinquedos, com magia. É por isso que seu impacto no cinema foi tão absurdo. Página 19. Depois de Star Wars, Hollywood entendeu que o público queria mundos. Não apenas histórias isoladas, queria universos para visitar, personagens para acompanhar, mitos para carregar. E, de certa forma, tudo o que vemos hoje nos grandes blockbusters deve alguma coisa a Star Wars. As franquias modernas, os universos compartilhados, os produtos licenciados, os eventos de fãs, as estreias aguardadas como acontecimentos culturais, a ideia de que cinema pode ser experiência coletiva global. Tudo isso tem uma raiz forte naquela galáxia muito, muito distante. Mas é importante lembrar que, antes de virar império cultural, Star Wars nasceu como aposta arriscada. Um filme estranho, com um orçamento apertado para o tamanho da ambição, com atores que ainda não eram lendas, com criaturas diferentes, com termos que o público teria que aprender. Jedi, Sith, Força, Império, Rebelião, Tatooine, Alderaan, Estrela da Morte, Millennium Falcon. Hoje esses nomes parecem naturais, mas um dia eles foram novidade. E talvez essa seja uma lição poderosa para qualquer criador. 20. Toda grande lenda começa parecendo improvável. Todo o universo amado um dia foi apenas uma ideia na cabeça de alguém. Todo clássico um dia foi risco. George Lucas apostou em algo que parecia grande demais, estranho demais, diferente demais. E o mundo respondeu. Porque o público, no fundo, reconhece quando uma história tem alma. E Star Wars tinha. Tinha alma nos robôs. Tinha alma nos desertos. Tinha alma nas naves. Tinha alma nos vilões. Tinha alma nos silêncios. Tinha alma na música. Tinha alma naquela sensação de aventura que parecia antiga e nova ao mesmo tempo. É por isso que, décadas depois, ainda estamos aqui falando sobre isso. E é por isso que o 4 de maio não é apenas uma brincadeira de calendário. É uma celebração do poder das histórias. Histórias que atravessam o tempo. Histórias que unem desconhecidos. Histórias que passam de pai para filho. Histórias que sobrevivem às mudanças de formato. Do cinema para a TV. Da TV para o VHS. Do VHS para o DVD. Do DVD para o streaming. Do streaming para memes, jogos, séries, convenções, coleções e lembranças. Mas, acima de tudo, histórias que sobrevivem dentro da gente. Talvez você não lembre exatamente o ano em que viu Star Wars pela primeira vez. Talvez não lembre se foi dublado ou legendado. Talvez não lembre em qual canal passou.
Talvez não lembre se era numa fita original ou gravada da televisão. Mas, provavelmente, lembra da sensação. E sensação é a matéria-prima da nostalgia. A nostalgia não é apenas lembrar do passado, é lembrar de quem nós éramos quando aquele passado aconteceu. Quando alguém sente saudade de Star Wars, muitas vezes não sente saudade apenas do filme. Sente saudade da casa antiga, da sala antiga, dos amigos antigos, da locadora, da infância, da escola, do tempo em que uma aventura espacial podia ocupar a imaginação por semanas. Sente saudade de uma época em que o mundo parecia maior, justamente porque sabíamos menos sobre ele. Hoje temos tudo na palma da mão. Trailers, teorias, análises, cenas, bastidores, críticas, fóruns, redes sociais. Mas havia uma magia especial em descobrir um filme aos poucos, em ouvir alguém contar uma cena, em imaginar antes de assistir, em procurar um boneco raro, em esperar a reprise, em gravar na fita, em ver e rever até decorar as falas. Star Wars pertence também a esse tempo da espera. E talvez por isso sua nostalgia seja tão forte, porque ele não era apenas consumido, era vivido. A gente entrava naquele universo e ficava lá, mesmo depois que o filme acabava. No dia seguinte, continuava no recreio, na conversa, no desenho, no caderno, no brinquedo improvisado, na frase repetida, na tentativa de fazer o som do sabre com a boca, na respiração do Darth Vader feita dentro de um copo ou atrás de uma máscara qualquer. Isso é cultura viva, e poucas obras alcançam esse nível. Mas também existe uma dimensão emocional profunda na figura de Darth Vader. Para uma criança, ele era o vilão absoluto. A capa preta, a máscara, a respiração, a voz, a presença. Ele entrava em cena e o ambiente mudava. Mas, com o tempo, entendemos que Vader era mais do que medo. Ele era tragédia. Era o resultado de amor transformado em apego, medo transformado em controle, dor transformada em violência. Era uma advertência, uma sombra do que qualquer pessoa pode se tornar quando se perde de si mesma. E ainda assim, no final, havia redenção. Esse é um dos motivos pelos quais a conclusão da trilogia clássica toca tanta gente. Porque Luke vence não apenas lutando, ele vence acreditando. Ele acredita que ainda existe algo bom em seu pai. Acredita quando ninguém mais acreditaria. E essa crença muda o destino da galáxia. Isso é poderoso, porque nos lembra que esperança não é ingenuidade. Esperança é coragem. É enxergar luz onde tudo parece escuro. É estender a mão quando seria mais fácil atacar. É acreditar que uma pessoa pode voltar. Essa mensagem deu profundidade ao mito e fez Star Wars ser mais do que uma aventura de mocinhos e vilões. Fez a saga tocar temas universais: família, perda, escolha, medo, destino, perdão, herança, sacrifício. E tudo isso embalado por batalhas espaciais inesquecíveis. O cinema nunca mais foi igual. E talvez nós também não, porque quem cresceu com Star Wars aprendeu a olhar para o céu de outro jeito. As estrelas deixaram de ser apenas pontos brilhantes. Viraram possibilidades. Cada planeta imaginário abriu espaço para outros mundos dentro da nossa mente. E esse talvez seja o maior presente da ficção científica e da fantasia. Elas não nos afastam da realidade. Elas nos ensinam a imaginá-la diferente. A ficção nos dá coragem para pensar além do óbvio. E Star Wars fez isso para milhões. Mostrou que uma história podia misturar robôs e espiritualidade, naves e mitologia, ação e filosofia, humor e tragédia, infância e eternidade. Por isso, quando chega o 4 de maio, a homenagem é merecida. Não porque a data seja a estreia original, mas porque ela virou a data do afeto. A data em que a internet, os fãs, as lojas, os cinemas, os canais, os colecionadores e os sonhadores celebram juntos uma frase que virou laço. May the Fourth be with you. E no Brasil, mesmo que o trocadilho não funcione perfeitamente em português, a emoção funciona. Porque a força não precisa de tradução. A gente entende, a gente sente, a gente lembra,
Lembra da primeira vez em que viu a Estrela da Morte? Lembra do susto com Vader? Lembra da coragem de Leia? Lembra do sorriso torto de Han Solo? Lembra de Chewbacca rugindo? Lembra de Yoda dizendo que fazer ou não fazer não existe tentativa? Lembra de Luke encarando o destino? Lembra da música subindo? Lembra do coração indo junto? E talvez, no fim, seja isso que diferencia um filme comum de um clássico eterno. O filme comum termina quando sobem os créditos. O clássico continua depois. Continua na conversa, na memória, na cultura, na vida. Star Wars continuou. Continua. E, provavelmente, continuará. Porque sempre haverá uma criança descobrindo a saga pela primeira vez. Sempre haverá alguém ouvindo a trilha de John Williams e sentindo arrepios. Sempre haverá alguém segurando um sabre de brinquedo. Sempre haverá alguém escolhendo entre o lado luminoso e o lado sombrio. Sempre haverá alguém precisando ouvir que a força esteja com você. E talvez esse seja o verdadeiro significado do 4 de maio. Não é apenas celebrar o passado, é renovar uma chama. É dizer que ainda acreditamos em aventura, ainda acreditamos em amizade, ainda acreditamos em redenção, ainda acreditamos que mesmo pequenos rebeldes podem enfrentar impérios gigantes, ainda acreditamos que histórias importam, e importam muito, porque histórias nos formam, nos acompanham, nos consolam, nos inspiram. Às vezes uma história chega na hora certa e muda tudo. Para alguns, Star Wars foi o filme que despertou o amor pelo cinema. Para outros, foi a porta de entrada para a ficção científica. Para outros, foi um elo com amigos. Para outros, uma herança de família. Para outros, uma lembrança de infância que nunca perdeu brilho. E para muitos criadores, diretores, roteiristas, artistas, músicos, desenhistas, animadores e sonhadores, foi uma prova de que imaginar mundos não era perda de tempo. Era uma forma de construir futuro. Quantos cineastas nasceram naquele momento em que viram uma nave cruzar a tela? Quantos artistas começaram a desenhar por causa de um sabre de luz? Quantos músicos se apaixonaram por trilhas sonoras por causa daquela abertura? Quantos escritores entenderam o poder da jornada do herói por causa de Luke? Quantos fãs encontraram comunidade por causa dessa saga? Esse é o verdadeiro tamanho de Star Wars. Não está apenas na bilheteria. Não está apenas nos produtos. Não está apenas nos números. Está nas vidas que tocou. E toda vez que o 4 de maio chega, essas vidas se conectam por um instante, como se milhões de pequenas luzes se acendessem ao mesmo tempo. Uma galáxia de memórias. Uma constelação de fãs. Um lembrete de que o cinema, quando encontra o coração do público, pode vencer o tempo. E aí, quando pensamos naquele 1977, naquele momento em que Star Wars surgiu para o mundo, entendemos que não foi apenas a estreia de um filme. Foi o início de uma nova forma de sonhar. Foi o nascimento de uma mitologia moderna. Foi o começo de uma saga que ensinou Hollywood a criar universos e ensinou o público a habitá-los. Foi uma faísca. E essa faísca virou estrela, virou galáxia, virou força. Hoje, décadas depois, talvez o mundo seja muito diferente daquele de 1977. As salas mudaram. Os efeitos mudaram. A forma de assistir mudou. A cultura mudou. Mas uma coisa permanece. Quando a música começa, algo dentro da gente ainda responde. Quando vemos um sabre de luz acender, ainda sentimos o impacto. Quando ouvimos a respiração de Vader, ainda reconhecemos o medo. Quando alguém diz que a força esteja com você, ainda entendemos a bênção. E quando chega o 4 de maio, ainda lembramos que algumas histórias não envelhecem. Elas apenas ganham novas gerações. Por isso, hoje, mais do que falar de uma data, falamos de um legado. Falamos de cinema como encantamento. Falamos de infância como território sagrado. Falamos de uma aventura que começou há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante, mas que acabou encontrando morada bem perto daqui, dentro da nossa memória, dentro da nossa imaginação,
dentro daquele lugar onde ainda guardamos nossos heróis. E talvez seja por isso que Star Wars nunca tenha sido só sobre estrelas. Sempre foi sobre luz. A luz que resiste. A luz que volta. A luz que passa de uma geração para outra. A luz de uma tela no escuro. A luz de um sabre na mão de uma criança. A luz de uma lembrança que não se apaga. Então, neste 4 de maio, que a gente celebre não apenas os filmes, mas tudo aquilo que eles fizeram nascer. A paixão pelo cinema, a vontade de criar, a coragem de imaginar, a amizade entre fãs, a esperança em tempos difíceis. E aquela criança que talvez ainda more aí dentro, esperando só a trilha começar para voltar a acreditar. Porque, no fundo, todos nós precisamos de uma força. Alguns encontram na família, outros nos amigos, outros na arte, outros nas histórias. E muitos de nós encontramos um pedacinho dela em Star Wars. Se esse vídeo trouxe alguma lembrança boa, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui, embaixo. Qual cena de Star Wars marcou a sua vida? Foi Luke olhando os 2 sóis? Foi Darth Vader revelando a verdade? Foi a primeira vez que você ouviu a marcha imperial? Foi Yoda ensinando sobre a força? Ou foi simplesmente aquele momento em que você percebeu que o cinema podia te levar para muito longe sem você sair do lugar? Escreve nos comentários. A sua lembrança pode virar o tema de um próximo vídeo. E hoje, mais do que nunca, fica a mensagem: que a força esteja com você. Hoje, amanhã e sempre.